Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde, obrigado aos amigos da Chip aí pelo convite, né, para participar de mais um webinar, né. O tema de hoje aqui é sequestro de dados e cyber recovery, é um tema que está em voga, infelizmente, cada vez mais, né, no noticiário, empresas sendo atacadas, né. Então, é isso que eu hoje vou trazer aqui para vocês nesses próximos 30, 35 minutos. Tá? Então, me apresentando, eu sou Wellington Menegasso, eu sou o diretor responsável pela divisão de proteção de dados aqui na Dell Technologies. Né? Os meus contatos estão na tela, caso vocês queiram ter um contato posterior aqui, tenham alguma dúvida, tá? Assim como todo o time da Chip está à disposição de vocês. Tá? Então, só apresentar aqui rapidamente para vocês o que é essa divisão de proteção de dados na Dell Technologies. Né? Então, a Dell Technologies, todos vocês conhecem, hoje é um conglomerado de empresas aí com uma receita anual de mais de 90 bilhões de dólares. Né? E a divisão de proteção de dados, ela tem uma receita anual na casa de 3 bilhões de dólares. Né? Então, proporcionalmente, dentro da Dell é relevante, e no mercado, se nós fôssemos uma empresa apartada de proteção de dados, nós seríamos a maior empresa de proteção de dados do mundo. Né? Obviamente, nós estamos inseridos dentro de um contexto maior, que é a Dell Technologies, o que para vocês que são os nossos clientes é uma grande vantagem, porque além das soluções de proteção de dados, né, vocês podem ter as soluções aí fim a fim, passando ali desde a parte de client e todos os produtos de data center, passando por virtualização, cloud híbrida e todo o portfólio da Dell. Né? Então, no mundo todo, nós somos mais de 4 mil profissionais que respiram diariamente soluções de proteção de dados. A gente investe muito forte em pesquisa e desenvolvimento, justamente para inovar cada vez mais em soluções de proteção de dados e soluções de armazenamento, né? E por conta disso, né, hoje nós temos uma liderança muito forte no mercado, seja no mercado de software de proteção de dados ou de appliances de proteção de dados. Então, segundo o IDC, nós somos o número 1, tanto em software quanto em appliances de proteção de dados, em appliances há mais de 8 anos e em software já indo para o 3º ano consecutivo na liderança. Né? Tudo isso muito fruto de pesquisa e desenvolvimento e inovação dentro dessa disciplina. Bem, hoje o tema aqui que nós vamos tratar, ele está ligado à proteção de dados. Né? Na verdade, o Cyber Recovery é um subset, né, da disciplina de proteção de dados, e eu vou explicar o porquê que não necessariamente Backup Recovery é a mesma coisa que Cyber Recovery. Tá? Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos explorar bastante essa questão. E por que esse tema é tão importante? Né? E por que também que a quantidade de ataques cibernéticos, especialmente o sequestro de dados, conhecidos como ransomware, né, tem crescido tanto. Né? Para vocês terem ideia, nos 6 primeiros meses desse ano, a quantidade de ransomwares cresceu 178%. Né? Ou seja, é um crescimento muito, muito alto. Né? Então, qual o motivo por trás disso? Por que está crescendo tanto? As empresas estão mais vulneráveis? O que mudou? Estão investindo menos em tecnologia? Não é isso. Né? A questão que é a tal da transformação digital, né, que aparece em toda a apresentação que a gente faz de tecnologia, aparece a tal da transformação digital. Né? O fato que essa transformação digital um dos principais motores da transformação digital são os dados. Né? Então, vocês já devem ter ouvido várias vezes frases como o dado é o principal ativo das empresas, o dado é o seu negócio, o dado é o novo petróleo, enfim. Tudo por quê? Porque o dado ele passou a ter um papel central dentro da estratégia das empresas e até do negócio das empresas. Né? Então, se o dado ele passa a ser mais relevante, ele passa a ter um valor maior e, consequentemente, tudo que tem algum valor passa a ser alvo, né, de criminosos aí, no caso aqui, criminosos cibernéticos. Tá? Então, dentre todos os desafios, né, que vocês encontram no dia a dia
relacionados à transformação digital, né? Seja transformar a TI justamente para acelerar essa transformação digital, possibilitar essa transformação digital, fazer mais com menos, né? Coisa que nós, especialmente aqui na indústria de TI no Brasil, somos doutores, né? Em sempre fazer mais com menos, né? Agora, fazer a gestão dos dados, né? É um grande desafio, né? Então, o dado que ele, hoje, para a grande maioria das empresas, é o principal ativo, ele precisa ser armazenado, né? Mas também protegido no local correto com SLA adequado, né? E aí o desafio é, se o volume de dados está crescendo cada vez mais, volume, variedade e a velocidade desse crescimento está muito alta, certamente isso traz desafios para as empresas protegerem esses dados, né? Então, as estratégias de proteção de dados das empresas não necessariamente estão acompanhando a evolução necessária, e tudo isso acaba gerando brechas, né, e gerando uma maior vulnerabilidade das empresas a esses ataques cibernéticos, né? Além, obviamente, do grau de sofisticação dos ataques cibernéticos crescer ano a ano, tá? Então, qual a visão da Dell Technologies, né? Nós entendemos que é importante sim fazer a transformação digital, é importantíssimo e praticamente mandatório você modernizar a sua infraestrutura, seja uma infraestrutura on-premises ou na nuvem, ou híbrida, né? Mas nós não podemos esquecer de modernizar a estratégia e as soluções de proteção de dados, tá? E aí, quando eu falo proteção de dados, pessoal, eu não estou falando somente do backup e restore, do tradicional backup e restore. Quando a gente fala da disciplina de proteção de dados, nós estamos falando, né, de várias técnicas, né? Backup e recovery é uma das técnicas. Disaster recovery é a outra técnica, né? Snapshot, replicação, continuous availability, são técnicas. E cyber recovery também. Então, o cyber recovery, ele vai surgir aqui para ser mais uma técnica a ser empregada, né, para garantir uma recuperação em alguns casos específicos de ataque, tá? Que é o que nós vamos abordar mais adiante, tá? Então, eu já contextualizei um pouco para vocês, as empresas têm um desafio cada vez maior, né, quando a gente fala de proteção de dados. Eu trouxe aqui, basicamente, 3 pontos, que foram os 3 pontos principais que foram levantados em uma pesquisa global patrocinada pela Dell, né, que abrangeu aí mais de 18 países, mais de 3 mil clientes de todos os portes ao redor do mundo, tá? Então, nós perguntamos para eles quais são os seus principais desafios. Os 3 principais foram melhorar o SLA, né, da proteção de dados, ou seja, o tempo que eu protejo o meu dado e, obviamente, o tempo que eu recupero o meu dado. As empresas cada vez mais estão preocupadas e olhando para isso. A proteção de tecnologias emergentes. Então, por exemplo, o Rabelo comentou aqui de proteção de ambiente Kubernetes, né? É uma tecnologia emergente. Como é que eu protejo isso? Nem todas as soluções estão prontas para isso. Como é que eu protejo um workload que está rodando na nuvem? Como é que eu protejo o meu ambiente de machine learning, inteligência artificial e assim por diante, tá? Então, 45% das empresas se mostraram preocupadas que a sua atual solução de proteção de dados não está pronta para proteger esse tipo de workloads emergente. E por último aqui, né, mas não menos importante, e aqui foi o que infelizmente nos chamou a atenção de uma forma negativa, foi que apenas 39% das empresas, né, daquelas 3 mil empresas ao redor do mundo que responderam a essa pesquisa, apenas 39% se disseram confiantes que eram capazes, que se consideram capazes de se recuperar em caso de um ataque cibernético. Por que é preocupante? Porque esse número, o ideal é que ele fosse muito próximo a 100, né? Ou 100, né? O ideal é que se fosse 100% ou muito próximo a isso, né? E aí, isso começa a explicar por que nós vemos tantas empresas sofrendo, né? Vocês acompanham aí, obviamente, na mídia especializada, semanalmente, casos de empresas que tiveram seus dados sequestrados e tiveram impactos significativos em suas respectivas operações, tá?
Então, aqui eu trago um outro dado que não é dessa pesquisa da Dell, são de dois pesquisadores aí extremamente renomados da Harvard Business Review, né? Onde eles dizem o seguinte, que os ataques cibernéticos hoje são a maior ameaça global à existência das empresas, tá? O risco é maior do que o risco de desastres naturais, de problemas macroeconômicos, terrorismo, tá? Então, hoje, né, isso aqui é um estudo, a Dell tem outro estudo, você fala com o Gartner, ele tem a mesma posição, os crimes cibernéticos são a maior ameaça para o futuro das empresas, né? E a gente tem visto isso, é muito fácil entender o porquê. Então, e aqui só para descontrair um pouco, né? A gente começa a ver como o negócio está sério quando começa os ataques cibernéticos, no caso aqui o ransomware, começa a afetar inclusive a produção de cerveja, né? E aqui não é uma piada pronta, gostaria que fosse, mas não é. Esse aqui é um caso real da maior cervejaria australiana, tá? Que foi atacada, teve os dados sequestrados, sistemas produtivos, no caso deles era SAP e outros sistemas Fabris, tiveram problemas com ransomware e a produção deles foi impactada. Eles perderam em uma semana, né, quase 6 bilhões de dólares de valor na bolsa. Tudo por conta de, entre aspas, um simples ataque por ransomware, né? Então, os ataques cibernéticos eles estão evoluindo globalmente, conforme eu disse, né? Trazendo aqui outros dados também, aqui da Accenture, né? Um ataque cibernético acontece a cada 39 segundos, tá? A grande maioria dos ataques, quase 60% desses ataques, são sequestros de dados, são ransomware, tá? 43% dos ataques são direcionados a pequenas empresas. Então, não existe mais aquela história, não, somente as grandes corporações são atacadas, né? Poxa, a gente só vê na mídia as notícias de grandes corporações. Aí é uma questão, enfim, da mídia, né? Ela divulga, obviamente, o que ela entende que vai dar a maior notícia ali, vai dar notícia, né? Mas a gente que trabalha aqui nesse ramo, a gente vê diariamente aí empresas pequenas e médias também sofrendo muito com esse tipo de ataque, né? O custo médio de um ataque, ele tem subido ano após ano. E aqui quando a gente fala do custo do ataque, não é simplesmente o custo de pagar um resgate, por exemplo, né? E a grande maioria das empresas tem política de não pagar resgate, né? Tem a ver também com o custo da imagem, o custo, eventualmente, o prejuízo que a empresa tem por impactar as operações dela, de vendas, de produção, enfim, tá? Então, o custo médio, e aqui é o custo médio do Brasil, tá? Eu trouxe esse dado aqui do Brasil, hoje é em torno de 7 milhões de dólares, tá? E o período médio de indisponibilidade dos sistemas de uma empresa, né, após um ataque de ransomware é em torno de 11 dias, seja indisponibilidade total ou parcial, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, de ataques cibernéticos que aconteceram no ano passado, né, que são todas empresas estrangeiras, mas se a gente trouxer mais recentemente aqui, citando casos, a gente teve um caso grave aqui na Avon, né, que é uma empresa hoje da Natura, nós tivemos o problema da Honda, nós tivemos o problema da Light no Rio de Janeiro, nós tivemos o problema da EDG, enfim, vários casos de empresas nacionais, da Raizen, da Rumo, né, enfim, várias empresas que tiveram problemas com ransomware e muitas delas levaram dias para se recuperar. Uma delas está até hoje, mais de 2 meses após o ataque, ainda tentando recuperar alguns sistemas, tá? Então, por que isso? Porque os ataques estão cada vez mais coordenados, tá? Então, perceba que eu trouxe dados aqui para vocês, pessoal, e aí o objetivo não é aterrorizá-los, né? Mas sim mostrar o quão importante é esse tema, né? Para que vocês se conscientizem e efetivamente tomem as ações necessárias, seja do ponto de vista de processo, seja do ponto de vista de solução, né, para estarem preparados para esse tipo de situação, né? Porque uma coisa é fato, né? Os especialistas mesmo
de segurança cibernética falam isso, não é uma questão de se a empresa será atacada, mas é uma questão de quando a empresa será atacada, né? Então, né, nós já falamos aqui, né, o contexto global, né, quando a gente fala de ataques cibernéticos, a variedade e a sofisticação dos ataques só vem crescendo, né? Quando a gente fala de sofisticação, a gente já tem notícias hoje de ataques coordenados contra empresas usando algoritmos de inteligência artificial, né? Já passou a época que era aquele adolescente ali, rebelde, atrás de um teclado, tentando fazer alguma coisa. Hoje você tem, isso é um negócio, né? Lógico, um negócio ilícito, mas é um negócio. Né? É um negócio que movimenta, a estimativa, centenas de bilhões de dólares todo ano. Tá? Então, os ataques, eles estão cada vez mais direcionados e bem-sucedidos contra as empresas. Né? Não são ataques esporádicos visando apenas o laptop, o computador pessoal de uma empresa. Né? Eles estão visando cada vez mais o core business das empresas, os sistemas críticos das empresas. Né? E as empresas, infelizmente, né, e as notícias que a gente vê aí semanalmente mostram isso, em geral, elas não estão preparadas e não estão protegidas. Né? E são duas coisas, preparadas e protegidas. Né? Protegida é ter a solução adequada para poder se recuperar, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né? A solução de hoje. E preparadas é do ponto de vista de processo. Né? A gente acompanhou aqui casos da maioria das grandes empresas aqui no Brasil que foram atacadas, e infelizmente a gente vê que as empresas não têm processo, elas não sabem o que fazer nessa situação. Né? Então é importante, não adianta você simplesmente ter uma solução, mas você precisa ter o processo também, as pessoas preparadas para isso. Tá? E por último, né, tem a ver com a preparação. As organizações, de uma forma geral, elas não têm visão clara de quais são os sistemas críticos, as informações críticas que precisam ser recuperadas para que o seu negócio possa voltar a funcionar. Né? Então isso é importantíssimo. Se acontecer, o que eu preciso restaurar rapidamente para que eu possa restabelecer meu negócio? Tá? Então, bem, dito tudo isso, né, como que nós da Dell podemos ajudar vocês? Tá? Então, a Dell, ela tem um portfólio hoje de serviços e produtos. Né? Quando a gente fala de produto, nós estamos falando aqui de uma família de produtos chamada Power Protect. Como o próprio nome denota, é uma família de produtos de proteção de dados. E aqui nós temos tanto appliances quanto software. Né? Então, independente da estratégia de vocês, do requerimento de vocês, pequeno, médio, grande, nós temos produtos dentro dessa família Power Protect para endereçar as necessidades. Desde as necessidades mais básicas de backup e restore, passando pela parte de Continuous Availability, Continuous Protection, né? Ambientes on-premise ou em nuvem e Cyber Recovery. Tá? Então, a solução de Cyber Recovery, ela está dentro dessa nossa família de produtos Power Protect. Tá? E aí nós vamos explorar agora o que é exatamente esse produto, o que é o Cyber Recovery. Um aspecto importante, tá? Antes da gente aprofundar um pouco mais aqui nessa discussão, é muito comum, de uma forma geral, as empresas falarem, poxa, mas eu já tenho backup, eu já tenho disaster recovery, eu não preciso de cyber recovery, eu não preciso de mais uma cópia de dados. Tá? Bem, infelizmente a notícia é a seguinte, né? Backup, disaster recovery, snapshot, não protege contra os ataques mais sofisticados, especialmente de sequestro de dados. Tá? E aí todas as empresas ali que eu mostrei no slide, essas empresas que eu mencionei para vocês, nacionais e globais, a grande maioria dessas empresas tinha disaster recovery, tinha snapshot e, obviamente, tinha backup. E todas elas levaram muito tempo para se recuperar. Tá? E aí eu vou explicar o porquê disso. Tá? Então, dentro daquela questão da sofisticação dos ataques, os ataques eles estão mirando os sistemas das empresas, inclusive as contramedidas das empresas. Então, quem está fazendo um ataque coordenado como esse sabe que a empresa,
usa o quê? Usa o backup para se recuperar. Então, eles vão lá e atacam os sistemas de backup. Corrompe o file system do servidor de backup, destrói o servidor de backup, expira os backups, criptografa o catálogo, enfim. Tudo isso, com isso, a empresa vai levar dias, semanas para se recuperar, até para conseguir reconstruir essa infraestrutura, né? Ou não consegue se recuperar em alguns casos, né? O disaster recovery é a mesma coisa. O disaster recovery nada mais é do que uma cópia, uma replicação, né? Então, se o dado está infectado, vamos chamar infectado na origem, essa infecção vai ser replicada para o site disaster recovery. Então, não adianta, né? O snapshot é a mesma coisa. Você não tem controle para saber se o dado está ou não está infectado, né? E as cópias imutáveis, né? Que a gente vê muita gente falando assim, não, eu vou fazer uma cópia imutável. O ser imutável, ele simplesmente previne que você apague aquela cópia, mas não previne que aquela cópia seja infectada, tá? Então, pessoal, infelizmente, a estratégia que tem que ser adotada, né? E aí, o próprio NIST, né? Para quem está mais acostumado aí com segurança, né? NIST é um órgão não governamental que basicamente ele determina ali e segue quais são os padrões ideais que devem ser seguidos quando a gente fala de cybersecurity, né? Então, quando a gente fala de o framework de cybersecurity, né? Existem soluções, estratégias e produtos, né, para você identificar uma ameaça, para você se proteger de uma ameaça, para você detectar e responder contra uma ameaça. Tá? E existe um último pilar, que é o pilar da recuperação. Tá? Então, aqui já cabe o primeiro aspecto importante. Tá? A solução de cyber recovery, ela não substitui nenhuma ferramenta ou estratégia de proteção de perímetro, enfim, nenhuma estratégia de cybersecurity. O cyber recovery, ele entra, né, caso a empresa seja atacada, ou seja, todas essas proteções falharam, a empresa teve os dados sequestrados, por exemplo, né? E aí como que eu me recupero dessa situação, tá? Então é muito comum a gente às vezes confundir, né? Então o cyber recovery não substitui, o cyber recovery complementa a sua estratégia de segurança cibernética, complementa a sua estratégia de proteção de dados. Tá legal? Então, o que a gente mostra justamente aqui é justamente o after, né? O depois. Depois que aconteceu, o cyber recovery entra aí, e aí é que a Dell entra com as soluções, tá? Então, explicando para vocês um pouco como é que funciona essa solução de cyber recovery, o que diabos é isso, né? Como isso funciona, né? Então, aqui essa representação gráfica mostra basicamente um ambiente tradicional, né? É onde eu tenho lá a minha produção, seja meus servidores físicos ou servidores virtuais aqui do lado esquerdo, com os dados dentro do meu storage. Aqui está representado um storage, mas poderia ser uma solução de HCI, poderia ser uma solução com disco interno, não importa, né? Eu tenho meus dados produtivos. Bem, qual que é a estratégia tradicional que certamente 100% de vocês utiliza? Bem, eu faço um backup, né? Tenho lá minha solução de backup da Dell ou de qualquer outro fornecedor, eu vou lá e faço o backup, né, para dentro de um appliance, para dentro de um disco, para dentro da fita, que seja. Mas eu tenho uma cópia dos meus dados. Bem, eu vou explicar para vocês por que vocês não estão seguros simplesmente com o ambiente de backup. Quando o dado ele é infectado, né, então, assim, quando os dados são criptografados, são sequestrados, isso acontece aonde? Acontece aqui na origem, correto? E, invariavelmente, essa infecção ela é silenciosa, tá? Ela acontece semanas antes dela se manifestar, né? Isso de forma proposital, né? Quem está coordenando o ataque faz isso justamente para dificultar, né, a recuperação, né? Então, eles sabem que a grande maioria das empresas trabalha com uma retenção, por exemplo, de 15 dias de backup. Então, o que eles fazem? Esperam 15 dias, 30 dias, para que você não tenha um backup limpo. Por que o backup limpo? Porque se o dado aqui da origem ele foi infectado, a hora que você fizer o backup, o que é o backup?
nada mais é do que uma cópia. Você estará copiando um dado que está infectado, que está comprometido. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o ataque ele acontece e ele é ativado, né, o termo que é utilizado é justamente isso, existe a infecção e a ativação do ransomware. Quando isso é, antes de ativar o ransomware, o que a maioria dos ataques recentes tem feito? Tem atacado a infraestrutura de servidores de backup. Destruído o file system, criptografando o file system, criptografando o catálogo, para que, se você tentar se recuperar a partir do backup, você não vai conseguir. Tá? Então, é por isso que os ataques estão sendo cada vez, tendo um impacto cada vez maior. É por isso que a Light demorou 2 semanas para se recuperar. É por isso que a Avon está até hoje tentando se recuperar. Enfim, dentre outros, né? São exemplos aqui locais e recentes. Mas é isso que acontece. Tá? Então, qual que é a abordagem? O que é o Cyber Recovery? Tá? O Cyber Recovery é um complemento da solução de backup. Tá? Então, vamos colocar aqui dentro de um contexto que a solução de backup é uma solução da Dell, ok? Então, tem o software da Dell e tem um appliance de backup da Dell. Né? Então, vai acontecer a mesma coisa. Se o meu dado for infectado, eu vou copiar, fazer backup de um dado infectado. Tá? Então, qual que é a nossa abordagem? A nossa abordagem é fazer o seguinte, é criar mais uma cópia, tá? Que é o que nós chamamos aqui de Cyber Recovery Vault, né? ou cofre. Né? Nesse cofre, né, é um termo técnico, obviamente, eu não preciso colocar dentro de um cofre, né, mas essa solução aqui, ela estará, perdão, ela estará inclusive em segmento de rede apartado, vai ter firewall, vai ter diodo, enfim, vai ter uma série de técnicas para a gente criar o que nós chamamos de air gap, ou seja, eu vou criar um isolamento, toda essa solução que eu vou falar para vocês, ela estará isolada do restante da sua rede, né, justamente para evitar que esse cara possa ser contaminado, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter um outro appliance da Dell, tá? Não precisa ter a mesma capacidade, esse é o primeiro aspecto, tá? Se eu tenho um appliance aqui de 50 terabytes, eu preciso ter 50 terabytes aqui? A resposta é não necessariamente. O que a gente sempre recomenda é que você classifique quais são as suas principais aplicações e somente essas principais aplicações você vai colocar dentro da sua solução de Cyber Recovery. Tá? Geralmente isso gira em torno de 20% a 30% dos seus dados, tá? Como uma regra aí, uma regra de dedão. Tá? Então eu vou ter um outro appliance, ou seja, eu faço o backup e o meu backup eu replico para dentro desse outro appliance que está isolado. Aí vocês vão falar, poxa, Menegasso, mas você falou que quando eu copio para o backup, eu posso copiar a cópia infectada? Se eu copiar essa cópia infectada para outro lugar, ela continuará infectada. Verdade. Verdade? E aí que tá, pessoal. Lembra quando eu falei que ter mais uma cópia, mesmo que essa cópia seja uma cópia imutável, né, que é esse lock aqui que a gente está falando, ela não te protege? Realmente não te protege. Você não sabe se essa cópia está íntegra. Né? O problema que as empresas têm tido é justamente esse. A hora que elas são atacadas, elas começam a fazer restore de cópias comprometidas. Tá? Então, qual que é o diferencial da solução da Dell? Nós temos uma camada de inteligência. Esse item 4 aqui, que é a parte de análise, nós temos uma camada de inteligência que ela vai analisar esta cópia, aqui que está no item 2. Então, o que ele vai fazer? Esse software faz? Ele analisa essa cópia baseado em padrões de ataque, em vetores de ataque, entropia dos dados, algoritmos de machine learning para identificar se o dado está ou não comprometido, né? Baseado nisso, ele analisa essa cópia. Se ele entender que essa cópia não está comprometida, aí sim ele cria essa cópia virtual aqui que nós falamos com imutável. Ou seja, eu consigo garantir que a cópia que eu gerei é uma cópia válida. Se ele detecta alguma anomalia, Menegasso, o que ele faz? Obviamente o software tem uma interface de gerenciamento aqui, né? Então esse processo de análise ele acontece frequentemente. Se ele detectar que essa cópia está comprometida, ele gera um alerta falando, olha, identifiquei um problema aqui, essa cópia tem um padrão, tem vetor de ataque XYZ, e aí a gente começa a fazer
justamente a investigação, tá? Agora, uma vez que essa cópia foi validada, né, e outras cópias, eu posso ter várias cópias aqui dentro desse appliance, né, porque são cópias virtuais. Uma vez que tudo isso foi validado, a partir do momento que eu for atacado e o meu dado primário for comprometido, o meu dado de backup estiver comprometido, eu tenho certeza que aqui dentro tem uma cópia válida. A partir do momento que eu tenho uma cópia válida, o que eu faço? Eu faço o passo 6 aqui, que é a recuperação. E aí você se recupera muito rapidamente do problema. Você não precisa se preocupar em pagar resgate, lógico, você vai recuperar o seu negócio. Você vai ter que fazer um processo de restore. Obviamente pode existir uma defasagem, né, do que você tinha na produção para o que está aqui. Sim, pode existir. Geralmente a cópia aqui ela é sincronizada uma vez por dia, né? Pode ser com uma frequência maior, pode ser, né? Mas você consegue se recuperar, né, rapidamente de forma garantida. Esse é o grande diferencial da solução da Dell, tá? A gente consegue garantir para vocês a recuperação do dado por conta justamente desse item 4 aqui, que é a inteligência, tá? Conforme eu disse, né, existe uma interface de gerenciamento para abstrair todo esse processo que eu comentei com vocês. É uma interface extremamente amigável, simples, intuitiva, tá? Mostra aqui do lado esquerdo, né, um dashboard, dizendo se você tem algum tipo de warning, se você teve algum tipo de infecção. Então aqui eu tenho 4 alertas críticos, qual que é o status do seu volt, enfim, uma série de informações, e a partir do momento que ele detecta um problema, isso gera um alerta, isso pode enviar um trap SNMP, isso pode mandar um e-mail, pode abrir um chamado diretamente na Dell, né? E aí, a partir, você pode vir aqui fazer um drill down no problema, ele vai te falar o seguinte, olha, você tem um backup infectado, eu analisei 87 backup sets aqui, e ele vai te falar qual é o servidor, enfim, uma série de informações para que você saiba o que é que está comprometido, tá? A gente já teve clientes, inclusive, que ficaram sabendo que estavam sendo atacados graças à nossa solução. Apesar desse não ser o propósito da solução, né, conforme eu já mencionei, o propósito é recuperação e não detecção, mas a nossa solução alarmou que existia um backup set que estava infectado, né, e a partir daí o time de TI começou a investigar e descobriu que realmente estavam sendo atacados, tá? Então, pessoal, as principais características, né, da solução de Cyber Recovery da Dell, que hoje certamente é a mais completa do mercado, né? Por que ela é a mais completa? Porque a gente trabalha com o conceito de isolamento, uma cópia isolada, a gente trabalha com o conceito de imutabilidade dessa cópia, né? E o nosso diferencial, a gente tem uma inteligência para analisar essa cópia, né? Detectar se ela está ou não infectada e fazer uma análise forense em cima, tá? Então, a terceira e a quarta caixa aqui são os nossos diferenciais, é por isso que a gente tem tido tanto sucesso no mercado com esse tipo de solução, né? Nós já estamos desde 2015, nós já temos a solução de Cyber Recovery dentro do nosso portfólio, né? Obviamente, esse é um tema que acelerou no último ano, especialmente, por conta do aumento da quantidade de ataques, né? Daí vocês devem se perguntar, ok, mas por onde que eu começo, né? Eu acho que tudo começa, pessoal, primeiro pela conscientização que vocês precisam ter uma solução de Cyber Recovery. Vocês precisam ter, além de uma solução, uma estratégia de Cyber Recovery, tá? Então, isso passa por um plano de continuidade de negócios, né? Então, assim, a Dell e a Chip, eles estão prontos para ajudar vocês, né? Seja na fase inicial, né, de avaliar quais são as aplicações, quais são os sistemas, quais são os dados que têm que ser protegidos, fazer o desenho da solução, né? Criar o plano, né, de continuidade de negócio para esse tipo de coisa, ou seja, a gente tem toda a expertise necessária para conseguir fazer esse tipo de solução, entregar esse tipo de solução, tá? E um aspecto importante, a solução, ela consegue atender desde demandas muito pequenas, né, até demandas de petas e petabytes, né? Então, ela é extremamente flexível, você pode começar pequeno, protegendo um pequeno backup set e evoluir,
né, conforme a necessidade da sua empresa. Tá? Então, acho que fica aqui já o convite para a gente poder conversar sobre isso, né, que é um tema extremamente relevante. Tá? Aqui eu coloquei, se vocês quiserem pegar o QR Code aqui ou entrar no site, tem um hot site específico da Dell só sobre soluções de Cyber Recovery, aprofundando um pouco mais o assunto, com uma série de white papers, vídeos, análises de órgãos independentes, para que vocês possam entender um pouco mais. E, obviamente, todo o time da Dell e da Chip está à disposição de vocês para evoluir nesse assunto. Tá? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que o conteúdo tenha sido relevante. Né? Eu continuo aqui com vocês para ajudar ali a responder eventuais perguntas e dúvidas que surgirem ao término da apresentação. Eu passo agora para o Antônio Barreto, que vai conduzir aqui a demonstração do que nós acabamos de falar. Tá ok? Muito obrigado a todos. E, Antônio, é com você. Ok, Menegas, obrigado. Pessoal, boa noite. Estou compartilhando minha tela. Todos veem aí minha tela, tá ok para vocês? Estão me ouvindo bem aí? Tá. Sim, sim. Vamos lá. Pegando aqui esse slide da apresentação do Menegasso, eu só queria esclarecer ou acrescentar alguns pontos, pessoal, o que é que a nossa solução acrescenta nesse ambiente aqui? Tradicionalmente, quem controlaria essa replicação entre os appliances de backup era o próprio appliance. Ou seja, apesar de ter todo o acesso controlado via firewall, segmento diferente, essa conexão aqui sempre estaria ativa. Tá? E com a nossa solução, quem faz todo o processo de sincronização é o nosso software. Tá? Então, através de políticas que eu vou demonstrar nessa apresentação aqui para vocês, eu consigo fazer esse controle, ou seja, controlar esse air gap aqui. A depender da política, ele vai abrir a conexão, replica o dado, fecha a conexão, faz análise e faz o bloqueio da cópia, tá? Bom, para a nossa apresentação de hoje, eu tenho dois ambientes aqui. Tem o meu ambiente produtivo, como o software de backup, como o Menegas falou, eu estou usando o Power Protect como software de backup, tá? Vou ser bem rápido, bem breve. Aqui eu tenho uma política chamada Backup Infra, que está protegendo uma máquina virtual. Tá? Não é o intuito da nossa apresentação, mas eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho um agendamento aqui protegendo uma máquina virtual. Tá? E com isso, essa máquina virtual, ela está salva dentro do meu appliance de backup. O que é isso aqui? Aqui são as replicações do meu site primário para o site do Volt. Então, eu tenho 3 volumes, eu vou colocar assim para balizar todo mundo, que estão sendo replicados entre os appliances. E percebam aqui, pessoal, que ele já me dá um erro. Ó. Ele não consegue chegar do outro lado lá. Por quê? Porque o meu software de proteção cibernética lá, ele bloqueia essa comunicação. Tranquilo? Bom, vou acessar o meu software. Então, deixa eu logar nele aqui. Eu estou acessando esse componente aqui da solução, que é o orquestrador, tá? Deixa ele carregar aqui para mim. É bem parecido a interface baseada em HTML5. E aqui ele já me dá o status do cofre. Então, nesse momento, o cofre está travado. Por quê? Não está acontecendo nenhuma operação de sincronização, tá? Eu vou simular isso aqui em outro ambiente que eu tenho para a gente ganhar um tempo, tá? Mesmo ambiente, e eu tenho uma política aqui que faz uma proteção do ambiente e eu vou fazer a sincronização para vocês verem. Aqui em Actions eu tenho diversas opções, tá? Mas eu vou simplificar. O que é isso aqui? Essas opções servem para, se eu quiser fazer uma operação de sincronismo e cópia, ou seja, ele vai na origem, vai no meu ambiente de produção, pega o dado, traz para o Volt e faz uma cópia automática, tá? Ou se eu quiser bloquear a cópia, ele vai fazer o mesmo processo. Vai na origem, copia os dados, faz o bloqueio. Eu vou fazer essa daqui.
Aqui ele vai me perguntar qual é a duração mínima da retenção. Eu posso escolher entre 12 e 45 dias, ou seja, esse dado vai ficar protegido durante esse tempo, né? Feito isso aqui, ele cria um job para mim e ele começa a fazer o processo de sincronismo. Eu vou no dashboard para vocês verem como é que vai mudar o status do cadeado aqui. Ele já desbloqueou. O que é que ele está fazendo? Ele habilitou a placa de rede que está conectada diretamente recebendo as réplicas. Ele desbloqueia a placa e nisso ele está fazendo a operação de sincronização. Essa operação, pessoal, ela leva em torno de 15 a 20 minutos. Por isso que eu estou fazendo nesse ambiente, para a gente ganhar tempo por causa do nosso horário aqui. Mas, uma vez ele feito isso, o que que acontece? Para mim, vai aparecer aqui, as cópias disponíveis, tá? Ele já me diz aqui, né, o status da cópia, se ela está ok. E aqui eu tenho algumas opções que eu vou mostrar lá na frente, tá? Enquanto ele faz isso aqui, deixa ele fazendo processo, eu vou voltar para o nosso outro ambiente aqui e vou mostrar algumas coisas, tá? Aqui, vou mostrar para vocês como é que eu faço a proteção. Aqui eu já tenho duas políticas. Uma, ele protege o software de backup com o catálogo, tá? E aqui, pessoal, eu fiz uma simulação de os nossos appliances, a gente consegue entregar uma área de armazenamento via NFS ou CIFS. Então, assim, para aqueles clientes que têm banco de dados e fazem backup utilizando uma área no storage, eu posso entregar para você uma área dentro do nosso appliance e através de tecnologias de integração, o App Direct, ele salva diretamente no appliance. Então, eu fiz duas simulações aqui. Uma simulação, a gente vai ver os dados que estão dentro, que estão sendo salvos por essa política, e a outra, eu consigo, pessoal, fazer com que o software de backup que está rodando no meu ambiente de produção, ele seja totalmente restaurado aqui. Como? Todo o backup do catálogo está sendo feito, sendo protegido dentro da solução, e esse backup vem para o Vault. Então, eu consigo, de forma automática, subir todo o ambiente de backup, com todo o histórico dos jobs, as retenções, enfim. E aí eu consigo fazer aquilo que Menegasso mostrou, voltar a minha máquina virtual rodando aqui no Vault para dentro do meu ambiente de produção, tá? Então, são duas possibilidades que eu tenho aqui, por isso que eu criei duas políticas diferentes, tá? Aqui eu consigo, deixa eu vir aqui, cópias, para cada política eu tenho duas cópias, e aqui eu consigo fazer o processo de bloqueio e o processo de análise que eu vou fazer posteriormente, tá? Bom, já que eu tenho uma cópia, eu consigo fazer a recuperação dessa cópia. Como? Eu tenho uma funcionalidade chamada de Sandbox. O que é isso? O Sandbox me permite montar, eu tenho uma imagem montada aqui, então eu consigo montar a cópia que eu tirei, ou seja, eu tenho uma política, montei essa cópia numa máquina Linux, via NFS, eu fiz a montagem, e assim eu consigo ver o que é que está dentro dessa cópia aqui. Para ganhar tempo, já está montado, eu estou naquela máquina aqui, 192.168.10.248, estou naquele diretório chamado MNT Cyber, e eu tenho aqui como se fosse um backup do MySQL, Tem os arquivos aqui, obviamente, eu fiz um arquivo de teste, eu não tenho nenhum banco de dados instalado, mas eu consigo ter acesso ao conteúdo daquela cópia. Tá? Então, o Sandbox é uma área temporária que ele cria dentro do Appliance, no ambiente do Vault, que eu consigo ler essa imagem. Tá? Então, aqui eu consigo voltar ela para o meu ambiente, enfim. Eu diria que é uma recuperação mais rápida, é uma recuperação mais pontual. Tá? Mas se eu quiser fazer a recuperação de todo o meu ambiente de backup, eu consigo fazer através dessa opção aqui, tá? Eu vou selecionar o meu PPDM, tá? Detalhe, essa cópia aqui, você pode ter uma cópia trial lá de 90 dias, você vai usar quando precisar. E quando eu dou um apply aqui, ele vai começar a fazer o quê? Vai começar a montar o backup do catálogo, e todos os backups ele vai começar a fazer os apontamentos
no meu data domain no Volt. Então, ele vai entrar numa fila aqui e vai começar a executar. Esse processo demora uns 20 a 30 minutos, então eu não vou me estender aqui, tá? O que é que eu vou mostrar aqui para a gente finalizar? Enquanto ele faz aí, eu vou mostrar aqui, nesse outro ambiente que eu tenho, como é que eu faço análise. Detalhe, pessoal, vou voltar aqui só para mostrar porque aqui é mais rápido. Ó. Dentro de política aqui, eu tenho os schedulers. Então, para que servem os schedulers? Através do scheduler, pessoal, é onde eu faço toda a minha operação de cópia, de sincronismo, de análise, tá? Uma vez que eu crio uma política, tá? A política está criada, eu crio agendamentos para que ele faça a cópia na origem, ou para que ele faça só uma checagem daquela cópia, se ela está íntegra. Então, eu tenho como fazer, tá? Eu crio o agendamento e ele vai ficar rodando como se fosse um schedule de backup. Então, ele vai, tira as cópias, protege. E uma vez que esse período de expiração, você percebe, porque nenhuma tá bloqueada, mas se eu determinei um período de expiração e ela está disponível para ser deletada, eu tenho a opção de criar aqui rotinas de manutenção, tá? E ele faz a limpeza automática. Se você não criar, ela vai ficar lá e ele não vai apagar. Ele só vai apagar se eu determinar, ó, apague, né, as cópias desbloqueadas, né? Com base nos dias, tá? Ou se eu quiser forçar manual, eu consigo aqui. Tranquilo? Porque já que ele continua tirando essas cópias, então, se você não tiver esse cuidado, ele pode, né, preencher o seu armazenamento como um todo. Vou fazer agora... Opa. Só uma consideração, né? Eu acho importante aqui para contextualizar, até aqui o que você explicou, nós estamos falando simplesmente em criar um air gap, ou seja, é aquela replicação controlada, né? E orquestrada. Nós falamos em criar uma cópia e deixar essa cópia eventualmente imutável, né? Até aqui percebam que, obviamente, tem um nível de sofisticação a mais, além de uma simples cópia adicional, né? Mas, até aqui, a gente não consegue ter nenhum tipo de garantia, né, que esse dado ele não está comprometido, que não está, entre aspas, infectado, tá? E aí eu acho que é o que você vai mostrar, né, Antônio, que é a parte da análise para garantir que essa seja uma cópia válida, né? Isso. Para fazer análise, pessoal, obviamente, tendo já as cópias, pronto, aqui ele terminou o processo, deixa eu ampliar aqui, que fica melhor para vocês verem aqui. Pronto. Aqui foi aquele processo de sincronização que nós fizemos, percebo que ele fica, né, com cadeado, e a partir do momento que eu tenho uma cópia, cadê? A partir do momento que eu tenho uma cópia, eu consigo fazer o processo de análise, tá? Aqui ele vai me perguntar qual é o host que tem a ferramenta de análise. Tá? Aqui eu seleciono o host e a partir do momento ele começa a fazer o processo de análise. Ele está rodando aqui a análise, tá? Eu já tinha feito uma análise prévia para mostrar a vocês como é que ele se comporta. Você recebe um e-mail e aqui ele já vai dizer para você, ó. Ele vai dizer se completou com sucesso, se não completou, qual foi o ID da cópia, e aqui ele mostra algumas informações. E aqui ele manda, né, algumas informações de CSV para você importar alguma ferramenta. E, pessoal, eu tenho um dashboard aqui que eu consigo acompanhar todas as varreduras que eu fiz dentro do meu ambiente. E através dessas informações aqui, eu consigo ver quais foram os arquivos, se está infectado, se não está, enfim. Tem uma série de funcionalidades que a gente consegue. Tá? Eu não vou me estender muito aqui, porque isso a gente já está um pouco com horário avançado, mas depois a gente pode fazer um ponto a ponto e a gente consegue dar uma
aprofundada nesse assunto, mas só mostrando a vocês que uma vez que eu faço a análise lá, ele me manda, eu consigo fazer todo o relatório, ver a saúde dos arquivos, enfim. Tranquilo? Eu acho que tem um ponto ali também que ele mostra a integridade da cópia, né? Que você chegou a mostrar na interface anterior o status de good, né? Então, ou seja, ele terminou a análise da cópia e essa cópia está íntegra. Ou seja, no momento que você precisar, a segunda lista, tá vendo? A partir do momento que você sofreu um ataque, você precisa recuperar, você sabe que essa cópia ela está válida e é uma das cópias, né? Você pode ter várias ali, como o Antônio explicou, é uma das cópias que você vai usar para se recuperar. Né? Então, está justamente aí a inteligência analisando todo o conteúdo, e é algo que eu esqueci de comentar, tá? Que vale a pena. A ferramenta ela consegue analisar tanto dados estruturados quanto não estruturados. Tá? Então, inclusive, se você tiver bancos de dados, ele consegue analisar data file, tabela, tudo isso, e fazer uma análise completa, né? Não só em dados não estruturados. Bom, pessoal, foi simples a apresentação, rápida, objetiva, tá? E aí, pessoal, eu passo a palavra para os questionamentos, perguntas. Menegas, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade aí, tá? Barreto, boa tarde, pessoal. Eu sou Antônio Neto, sou consultor de negócios da Chip. Vou participar aqui da parte de perguntas. Eu ia justamente pedir, Barreto, para a gente iniciar aí, até para cumprir aí o nosso horário com todos os participantes, né? Mas, obviamente, reforçando aí, fica aqui todo o time à disposição, né? Para eventuais dúvidas adicionais, além, obviamente, das perguntas que já foram feitas aqui durante o evento. Eu vou até iniciar, na verdade, tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para o Menegasso, mas eu acho que eu vou iniciar aqui até com o Marcos, porque tem uma pergunta interessante aqui, Marcos, relacionada à necessidade de, se um cliente tiver a necessidade de tratar essa solução, como é que seria esse contato inicial? A Chip vai entrar em contato posteriormente? Ou seja, como é que seria essa ação para o cliente que quer realmente adotar a solução dentro do ambiente, tá? Por favor. Bom, pessoal, obrigado pela pergunta. Como eu disse aí no início, né, os meus dados de contato, meu e-mail, meu celular, que também é o Zap, estão aí no chat. Então, vocês podem ficar à vontade e mandar um e-mail, um Zap para mim, e aí a gente agenda um horário, agenda uma conferência para não só, né, aprofundar mais detalhes como vocês queiram saber, mas também suportá-los aí, como o Menegasso falou, nessa jornada de entendimento de como fazer isso funcionar, de como adquirir essa solução, enfim. Então, a gente está à disposição, tem meus dados também, se vocês quiserem, no nosso site lá tem um e-mail de contato, né, simples, contato@chipcia.com.br, também pode mandar um e-mail lá, não é formulário, tá? É simplesmente um e-mail que você manda, e aí, pelo menos com seu telefone, seu e-mail, quem você é, de que empresa você é, e a gente automaticamente vai entrar em contato. Além do fato que, ao longo dos próximos dias, a gente também vai tentar fazer contato com alguns de vocês que participaram aqui, para saber se a gente consegue atender de alguma forma ou conversar um pouco mais. Então, tem essas 3 maneiras aí de a gente conseguir atender vocês. Espero que a gente consiga de alguma forma. A gente está à disposição, como já foi mencionado, e eu aguardo aí as necessidades. Perfeito, Marcos, perfeito. Menegasso, eu vou passar a próxima para você. Tem um cliente aqui que perguntou para o cliente que já possui alguns elementos de segurança, né, como Firewall, IDS, IPS, enfim, se ainda precisa dessa solução, tá? Por favor. Sim, a resposta é sim. Conforme eu disse, essa solução ela não substitui, né, essas ferramentas e soluções de segurança. A ideia do Cyber Recovery é justamente ali dentro dos pilares do NIST, né? Você tem um último pilar que é a recuperação. Né? Então a gente sabe que não existe solução de segurança infalível, 100% segura. Se fosse assim, a gente não estaria vendo aí esse aumento, né, crescente na quantidade de ataques de ransomware. Então a questão
a solução de Cyber Recovery, ela entra para complementar essas outras estratégias e soluções e ferramentas de segurança, tá? Então, como o próprio framework do NIST diz, eu tenho um último pilar ali, que é o pilar de recuperação, né? Então, é aí que a gente entra complementando a estratégia de segurança das empresas. Perfeito, Menegasso. Eu vou pegar a próxima pergunta aqui. Um cliente perguntou o seguinte: a solução faz toda a análise forense e uso de inteligência artificial e machine learning, mas ela faz o decrypt dos dados caso ela detecte um dado comprometido? Não, a ferramenta ela não é para... Ótima pergunta, tá? Ótima pergunta. O que a ferramenta faz, né? Então, todos os algoritmos machine learning, análise forense, são feitos para identificar se o dado está ou não comprometido, tá? Se ele estiver comprometido, não tem a forma de você descriptografar o dado, por exemplo, se o dado estiver criptografado, tá? A ideia é que eu consiga identificar se houve alguma alteração, algum padrão, algum vetor de ataque que infectou e alterou aqueles dados, né? E a partir daí eu digo, olha, essa cópia que eu tirei aqui, a minha cópia de segurança, ela não está válida, tá? Esse é o objetivo. Perfeito, perfeito. Eu estou visualizando aqui, foram muitas perguntas, tá, pessoal? Até agradecer a participação aí, realmente, de todo mundo que está assistindo. Enviaram bastante perguntas para a gente. Eu vou tentar selecionar algumas por conta do tempo. Então, seguindo ainda com o Menegasso, tem uma outra pergunta aqui que é referente ao licenciamento da solução, Menegasso. Como é que é feito o licenciamento dessa solução, tá? Excelente, ótima pergunta. O licenciamento é feito por terabyte protegido, tá? O que chamamos de terabyte capacidade de front-end. Então, dá um exemplo prático aqui. Imagina que o cliente tem ali 20 terabytes de capacidade de armazenamento, né? Então, eu vou licenciar de acordo com essa capacidade. Mas o importante eu não preciso necessariamente proteger 100% da capacidade, né? Então, dentro de qualquer empresa, eu tenho lá meu volume de dados, aqui no meu exemplo, 20 terabytes. A gente sabe que dados produtivos e dados que estão extremamente relevantes e cruciais para a operação da empresa, geralmente estão em torno de 20% a 30% dessa capacidade, tá? Então, eu poderia ali licenciar 6, 8 terabytes, né? E quer dizer, eu poderia proteger 6, 8 terabytes, que são os dados extremamente críticos para a empresa, e aí o licenciamento do software é por essa capacidade que eu estou protegendo, tá? Capacidade de front-end. E aí não importa a quantidade de cópias, eu posso fazer dezenas, centenas de cópias, né, que você não paga mais por isso, você está pagando só pela capacidade que você está protegendo. Perfeito, perfeito. Ainda seguindo aqui com algumas perguntas. Bom, acho que essa pergunta aqui também é bastante interessante. Gostaria de saber se a solução Dell EMC Power Protect Cyber Recovery está disponível somente através do Dell EMC Data Domain, ou se pode ser instalada, configurada em outro hardware. Ótima pergunta e obrigado aí quem perguntou, que eu esqueci de comentar isso aí durante a minha apresentação. E não foi combinado, hein? Um aspecto importante, sim, a gente precisa, a solução, um dos pilares da nossa solução é justamente os nossos appliances, tá? Não precisa ser necessariamente o data domain, pode ser um IDPA, que é um appliance integrado, mas tem que ser obrigatoriamente um appliance da Dell. E por quê? Existe uma questão técnica aí por trás, tá? Vocês concordam que aqui nós estamos falando de uma solução onde eu garanto, né, eu, Dell, estou garantindo para vocês a integridade dos dados, eu tenho uma ferramenta que analisa. Então, para que eu possa dar esse tipo de garantia, eu preciso garantir que o repositório onde esses dados estarão armazenados seja um repositório seguro, né, que é o que nós chamamos de hardening, né, em inglês ali, que é aquele repositório, ele não pode ser invadido, ele não pode ser alterado, o file system não pode ser corrompido, né? E eu só consigo garantir isso se for um equipamento meu, né? Se eu estiver usando ali um servidor com Windows, enfim, eu não tenho como garantir isso, né? Na verdade, até como uma estatística aí, a grande maioria dos ataques que acontece de ransomware, nada contra a Microsoft, pelo contrário, mas é só uma estatística aqui, a grande maioria
acontece em soluções de backup que usam file system Windows para repositório de dados, né? Então, quando eu falo de um appliance meu, seja o Data Domain ou outro appliance, eu consigo garantir que aquele file system é invulnerável, né? Nós nunca tivemos casos, né? Nós temos centenas de milhares de appliances vendidos até hoje, né? Várias gerações de appliance, nós nunca tivemos um caso de um appliance nosso ser invadido, ser atacado, tá? Então, por isso, dessa necessidade, tá? Muito bom, muito bom. Gente, eu vou tentar selecionar aqui, como eu disse, e mais uma vez agradecendo, realmente foram muitas as perguntas, então eu estou pegando aqui de forma aleatória, tá? Mas já deixando bem claro que aqueles que não tiverem suas perguntas respondidas hoje, estão os contatos aí que o Marcos passou, enfim, a gente está à disposição e vamos entrar em contato numa outra oportunidade para poder responder, para realmente tentar cumprir aqui o prazo, já que a gente já passou um pouquinho aí do horário combinado. Mas tem uma outra pergunta aqui, Menegas, que eu acho importante, que é o seguinte, no Cyber Recovery tem alguma integração com armazenamento em nuvem para cópia imutável? Boa pergunta também. A questão da nuvem, ela é um pouco controversa, digamos assim, né? Porque é possível fazer? Sim. Primeira resposta é possível fazer, eu colocar um appliance virtual meu, lá um data domain virtual numa nuvem pública, e criar uma cópia imutável na nuvem? Sim, é possível. Mas aí cai numa questão que é a que eu expliquei do appliance. Eu como Dell, eu não domino a infraestrutura que está sendo provida pelo provedor de nuvem. Então, assim, eu não consigo dar todas as garantias que, eventualmente, alguém vai entrar e vai lá e vai apagar o bucket S3, por exemplo, né? Ou o blob, né? Porque por mais que exista, e aí são a questão dos ataques dos insiders, né? Que existem vários tipos de ataque. Então, a gente já ouviu casos, tá? De clientes que tinham lá cópias imutáveis em nuvem, sem citar o nome da nuvem, mas que foram lá e apagaram o repositório, né? O cara com acesso de administrador consegue lá apagar, mesmo que seja uma cópia imutável, tá? Então, assim, é possível fazer, sim. A gente entende que não vai entregar o maior nível de resiliência possível, mas é possível ser feito. Antônio, acho que o Rabelo queria comentar alguma coisa. É isso, eu vou chamar ele aqui para participar. Por favor, Marcos, fica à disposição. Na verdade, é pedir para o Menegas comentar aí a relação, né, que deve existir entre esse investimento, que, a meu ver, digamos assim, bastante pequeno, até insignificante, diante do tamanho do prejuízo que pode acontecer se você tiver os seus dados sequestrados, não só no que diz respeito o valor exigido para o resgate, né, que geralmente está na casa aí de milhões, mas também o prejuízo que às vezes é difícil medir com relação à imagem e à operação da empresa, né? Então, queria que você comentasse aí, Menegasso, essa relação desse investimento que pode ser ínfimo em se comparado a todo esse contexto aí que a empresa pode passar de prejuízo. É exatamente isso, Marcos. Eu acho que você já disse tudo, né? O investimento que você vai fazer numa solução como essa, ele é muito pequeno, até insignificante perto do potencial prejuízo, tá? E a grande vantagem dessa solução é que você, como eu disse, né? Você pode começar pequeno, realmente protegendo ali o que nós chamamos de joias da coroa, né? Que são os dados mais importantes e relevantes para a operação da empresa, né? Então, você não vai investir, muita gente acha, poxa, eu vou investir aqui centenas de milhares de dólares numa solução. Não é isso, tá? Então, acho que vale a pena evoluir nessa conversa, justamente para vocês verem que é uma solução que é acessível para todo mundo e que realmente vai poupar vocês, certamente, de muita dor de cabeça, tá? Muito bom, muito bom. Seguindo ainda aqui nas perguntas, tem uma outra pergunta aqui referente a... Deixa eu ver, pronto, vou seguir com essa daqui. Essa solução possui alguma certificação internacional de segurança, tipo NIST, SEC, enfim. Acho que você já citou ali o NIST, mas acho que é importante aí citar outra se houver, por favor.
Sim, eu não vou lembrar todas as sopas de letrinhas, né, que é uma série de siglas ali, mas sim, tá? Enfim, a Dell é uma empresa, você sabe, uma empresa americana. As nossas soluções, elas sempre são desenvolvidas olhando para todas as certificações americanas e globais, tá? Então, sim, nós temos os mais altos níveis de certificação para esse tipo de solução, tá? Depois que eu posso prover para vocês, mas eu confesso que eu não vou lembrar toda a sopa de letrinhas, tá? Tranquilo, tranquilo. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que você já até comentou aí durante a apresentação, mas, enfim, às vezes a pessoa não pegou aquele ponto específico ou realmente está querendo ver mais detalhes, que é referente ao uso da solução, né? Ou seja, se usando essa solução a empresa estaria protegida de quais tipos de ataque, né? Quais seriam os tipos de ataque aí que essa solução traria maior proteção? Esse é um ponto importante, né? Teve uma pergunta anterior aí de um amigo que falou, poxa, essa solução, se eu já tiver uma solução de IPS, enfim, qualquer tipo de solução de segurança, eu preciso ter uma solução de Cyber Recovery? A resposta é, elas são complementares, né? Respondendo essa pergunta aqui especificamente, a solução de Cyber Recovery não te previne, não te isenta de ter outras camadas de proteção para evitar o ataque. Aqui, essa solução, ela entra no seguinte, olha, a partir do momento, se eu for atacado, como que eu me recupero? Tá? A prevenção, a detecção e as contramedidas, elas têm que existir normalmente. Outro dia teve um cliente que fez uma analogia interessante, que falou o seguinte, poxa, tem dia que então é mais ou menos como se fosse um carro, né? Então eu vou comprar um carro, o Cyber Recovery é o seguro do carro. Mas não é porque eu tenho o seguro que eu não vou comprar um carro que seja seguro, que tenha 6 airbags, que tenha ABS. É mais ou menos isso. O teu carro, a tua infraestrutura tem que ser segura, tem que ter todos os níveis de proteção. Mas não é porque você tem um carro extremamente seguro que você não vai ter um seguro, ou um seguro de vida, ou um seguro contra terceiros, ou um seguro do carro. Tá? A analogia é mais ou menos essa. Bacana, bacana. Gente, assim, mais uma vez a gente está expandindo aí um pouquinho o horário combinado, mas é porque eu estou achando as perguntas aqui relevantes, né, pertinentes em relação ao tema, e eu acho que como a gente tem um número de participantes aí elevado, é importante a gente poder compartilhar com todos a informação, tá? Então, Antônio, eu estou à disposição aí. Se quiser passar por todas as perguntas, estou à disposição de vocês para responder. Né? A gente agradece aqui a audiência de todos que estão e eu estou à disposição para responder, tá? Maravilha, maravilha. Então, já vou aproveitar aí que você está empolgado, digamos assim, com as perguntas. Vou te passar uma outra aqui, que é a seguinte. Ele cita aqui um fabricante, né, que vamos chamar de X, aí a pergunta é a seguinte, usamos software da empresa X, do fabricante X, com replicação. A sugestão dessa empresa foi fazer uma cópia em nuvem. Usar nuvem seria uma boa prática? Quais as vantagens da solução da Dell? Uhum. Essa estratégia, né, de fazer uma outra cópia, no caso é nuvem, né, mas enfim, não, pode ser uma outra cópia, né, ou seja, ele já tem uma replicação e a sugestão é criar mais uma cópia, né, uma terceira cópia. Na nossa visão, essa não é uma abordagem efetiva, tá? É aquilo que eu mostrei ali no diagrama. Você simplesmente fazer mais uma cópia, você não garante que esta cópia não está infectada, não está... ou seja, você precisa ter uma inteligência para analisar essa... Menegasso, vou te pedir um minutinho, porque seu vídeo caiu, a conexão. Você consegue checar aí para a gente, por favor? Pronto, voltou, deixa eu te colocar no ar aqui. Tá. Prontinho, por favor. Tá. Mas vocês chegaram a ouvir a minha resposta ou não? Sim, a gente estava ouvindo seu áudio, foi só uma pequena okay. queda no seu vídeo. Ok. Então, assim, no nosso entendimento, retomando, né, nosso entendimento é você simplesmente criar mais uma cópia, seja na nuvem, ou seja on-premises, imutável, não é uma solução efetiva, tá? Por quê? Caso você seja atacado e você precise se recuperar, como que você tem certeza que essa cópia que está, no caso, no seu exemplo aí na nuvem, ela está íntegra? Sem ter uma inteligência, sem ter alguém para analisar. Então, assim, na nossa visão,
essa é uma solução que não é completa. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Dell ela foi pioneira lá em 2015, ainda era EMC, né, foi antes da aquisição, a lançar solução de Cyber Recovery. A nossa primeira versão de Cyber Recovery era justamente isso. Eu criava mais uma cópia imutável, simplesmente isso. Obviamente não foi uma solução que fez muito sucesso, porque ela tinha justamente essa deficiência de não ter uma inteligência para fazer análise. Tá? Então, é isso. Eu acho que essa estratégia aí que foi citada, ela não está completa. Tá, perfeito, Antônio, perfeito. Acho que o Antônio quer falar alguma coisa. Barreto, você quer participar com algum comentário? Só para finalizar aqui, a análise terminou, eu gostaria de mostrar como é que ele gera o reporte aqui, tá? Bem rápido. Pronto, por favor. Estão vendo minha tela aí? Só um segundo. Ok. Tá? Pronto. Aquela análise que foi feita gerou esse warning aqui, tá? Automaticamente eu recebo um e-mail, ele me diz aqui, ó, um alerta de infecção, tá? E diz aqui em crítico alerta, tá? Naquela cópia específica. E aí, pessoal, eu acesso lá o meu portal e eu consigo ver, né? Obviamente eu fiz uma query dentro lá da ferramenta e eu consigo analisar aqui o que é que ele está me dizendo, ó. Esse arquivo aqui, ó, com pdf.dsc. Então ele identificou como suspeito, tá? Então é dessa forma aí que ele consegue mostrar, ó, o tipo do arquivo aqui, ó. Então dentro daquela cópia existia esses arquivos que ele considerou suspeitos, tá? Então só para fechar minha parte aqui e dar andamento nas respostas, só queria fechar com essa geração do relatório, tá? Não, e é perfeito, Antônio, porque foi sincronizado até para responder a pergunta do amigo aí, né? Então, simplesmente fazer a cópia, percebe, né? Nós fizemos aqui uma cópia. A cópia ela não garante. O que está garantindo que a sua cópia está válida para uma recuperação é essa análise em cima da cópia. Tá? Então... Bacana, bacana. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu verificar. Tá, pode ser essa aqui. É o seguinte, Menegasso. Com relação a DDoS ou DDoS, né, associado ao cyberataque, e aí ele coloca aqui entre parênteses, né, caso que aparentemente aconteceu com a Energisa, essa conexão entre o appliance e o appliance do Cyber Recovery poderia ficar indisponível. Como proceder nesse caso? Eu não sei se eu entendi a pergunta, Antônio. Repete aí, por favor. Claro, perfeito. Ele pergunta o seguinte, com relação a DDoS ou DDoS associado a um cyberataque, né? E aí ele cita lá a questão da Energisa, né? Que aparentemente foi isso que aconteceu. Então ele pergunta se essa conexão entre o appliance e o appliance Cyber Recovery, podendo ficar disponível, como é que ele procederia nesse caso, né? Se eventualmente, através de um ataque, isso ficasse disponível. Tá, acho que eu entendi a pergunta. Vou tentar responder, se não for isso, enfim... Por favor, questione novamente ali. Eu acho que é o seguinte, eu acho que ele está falando em a relação, a replicação entre o appliance de origem e o appliance que está dentro do Vault, né? Essa replicação é importante isso, por isso que eu falei, o Vault, ele de certa forma tem que estar isolado, o mais isolado possível da rede de produção, né? A gente até recomenda que seja uma conexão apartada, por exemplo, eu tenho ali switches, né? Pode ser até uma conexão direta entre os appliances, tá? Ou que eu tenha switches dedicados e fora da rede de produção, ou seja, eu vou ter switches específicos para replicação entre os appliances, justamente para uma situação onde eu tenha a minha rede atacada, esse link de comunicação entre os appliances não seja afetado, tá? Então é uma questão de arquitetura, né? Na hora de a gente fazer a arquitetura da solução, esse é o tipo de coisa que a gente leva em consideração.